Vamos então para a nossa segunda aula, a parte 2 sobre a criação. Então, nós já vimos sobre o que a criação revela sobre Deus, agora nós vamos ver o que a criação revela sobre a formação do homem, características do homem que vão depois se encaixar com as características de Deus e nós vamos entender a condenação do pecado e depois a boa notícia do Evangelho. Vamos lá? Vamos começar lendo Salmos de número 8, do 4 ao 5. Diz assim: Quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus e os coroastes de glória e honra. Então, nós vemos aqui que a criação do homem, ela não simplesmente é a criação de qualquer outro ser. Assim como ele fez a vaca, como ele fez o boi, como ele fez o leão, como ele fez a árvore, não. O homem, primeiro, nós temos que entender que o homem ele não é um animal racional. Ele não é um animal, como às vezes nós ouvimos na escola. O homem é o ser humano. O ser humano ele foi criado diferente de tudo o resto criado. Salmos vai dizer que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus e coroastes ele de glória e honra. Ele está acima de toda a criação. O homem está acima de toda a criação. Até os próprios anjos servem, vão em algum momento servir o ser humano, que é a criação à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, diferente dos anjos, diferente de toda a criação. O homem ele é um ser diferente, um ser superior a todas as outras coisas criadas. Ele só está abaixo de Deus, obviamente, né? Então nós precisamos entender já que o homem tem um grande valor em relação à criação. A preciosidade do ser humano. O ser humano tem seu valor expresso desde a criação e mesmo depois de ser corrompido pelo pecado continua valioso. Nós vamos ver lá em Mateus 16 que a alma do homem ela continua valiosa. O homem não pode dar nada pela sua própria vida. A vida do homem, mesmo depois do pecado tendo corrompido ela, tendo corrompido a essência do ser humano, ele tem um valor de criação feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é valioso. O presente século tende a desvalorizar o ser humano e apresentá-lo apenas como um animal racional. Porém, isso não é verdade. O homem é um ser superior aos animais criados, após todas as coisas como coroa da criação. O homem foi criado no fim de tudo. Você percebe que Deus cria tudo até o sexto dia. E até o quinto dia. No sexto dia, quando tudo já está criado, ele vai criar o homem como coroa. O final, ele termina com chave de ouro. Na verdade, como um pai cria o quarto, né? Você vai ter um filho, você prepara o quarto, prepara o berço, compra o enxoval, deixa tudo pronto para a chegada desse filho. Assim, quando Deus vai criar o homem, ele cria tudo para colocar o homem dentro. O homem é o ser mais precioso de toda a criação. A origem do homem. O homem veio à existência através de um ato criativo de Deus, livre e amoroso. No fim de toda a criação, viu Deus que era muito bom. Percebe uma coisa, quando você vai olhar para o Gênesis, você vai perceber que Deus, quando Deus cria tudo, ele diz, e viu Deus que era bom. Olha lá no Gênesis, quando ele vai criar as coisas, ele diz assim, e fez os animais, as aves, a plantação, e vai dizer, viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem e tudo já está pronto, ele diz, vê Deus que era muito bom. Né? Então o homem ele é diferente de todo o resto da criação. Tudo estava bom até o momento, mas quando Deus cria o homem, vê Deus que é muito bom. Então precisamos já perceber o quão valioso é o ser humano diante de Deus e da criação. Na criação do homem existem algumas particularidades. Vamos lá. Primeiro, a trindade em sua formação. Nós vemos que Deus ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, nós vemos o verbo, haja, que João vai dizer depois, João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi criado através dele, sem ele nada foi feito. Então, o que acontece? Tudo que Deus foi criar, ele estava com o verbo, que era o próprio Jesus ali, Deus Pai, o próprio Jesus que é o Filho, o Espírito pairando sobre a face das águas, e a Bíblia diz que eles olham para o outro e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vimos isso na aula passada.
Se você não lembra, volta lá na aula passada e vê que nós citamos o texto onde Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos a trindade na formação do homem. É um ato direto de Deus. Nós percebemos o que ele em Gênesis. Olha para os textos referenciados aqui, né? O texto dessas referências aqui. Nós vemos o seguinte, que tudo que Deus vai fazer, quando ele vai criar, por exemplo, os animais, ele diz: terra, produza. Quando ele vai criar os animais do mar, olha, as águas produzam os animais marinhos, terra produza as árvores frutíferas, árvores que deem fruto, produz os animais da terra, produz os animais do mar, produza. Mas quando Deus vai criar o homem, ele não manda a terra produzir, ele não manda o mar produzir, ele não manda nada produzir. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, ele cria do barro, do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida em suas narinas. Tudo Deus produz. Os animais, Deus mandou a terra produzir, mandou as águas produzirem. Né? Aquilo que ele já tinha criado do nada, ele manda criar outras coisas. Os seres vivos, né? Mas o homem é o único ser vivo que Deus faz com as suas próprias mãos. Que Deus é um ato direto de Deus. Né? Então não é algo que Deus mandou a produzir-se. É algo que Deus colocou a sua mão, sujou as suas mãos de barro, soprou as suas narinas. Né? Então você vê aí um cuidado especial de Deus em relação ao homem. Adão como um ser histórico, nós precisamos entender que Adão foi um ser histórico. Romanos 5,12 e 1 Coríntios 15 vai defender que Adão foi alguém que existiu, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão trouxe condenação, o segundo Adão, que é Jesus, vai trazer salvação. Né? Em que sentido a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão? Que ele é o segundo criado sem inclinação ao pecado. Né? Assim como Adão foi criado sem inclinação ao pecado, nós nascemos já no pecado, mas Jesus também foi criado sem inclinação ao pecado. E ele mostrou que é possível sim viver sem cair no pecado. Né? Mas se nós não cremos que Adão é um ser histórico, nós não poderíamos crer que Jesus é um ser histórico. Né? Adão ele foi sim o pai da raça humana e ele é citado como um ser histórico. Precisamos ter isso bem consciente, porque existem algumas heresias que vão dizer que a história de Adão é uma historinha criada para entendermos princípios. Não. Adão, pela Bíblia toda, ela é defendido como um ser histórico, pai de toda a raça humana. Nós somos descendentes de Adão. O preto é descendente de Adão. O branco é descendente de Adão. O japonês é descendente de Adão. Então, hoje, nós, em algum momento, pela geografia, pelo lugar, pela genética, fomos mudando, né? E alguns foram adquirindo outra cor, outras características de olho, de boca, de nariz. Então agora nós somos diferentes, o tom de pele é diferente. Porém, nós somos todos descendentes de um único homem. Todos nós somos descendentes de Adão. Então lá em Adão somos da mesma espécie. Né? E aí as raças foram sendo criadas conforme o lugar onde fomos morando, vivendo, a língua que fomos falando, mas todos somos da mesma família, lá em Adão, um ser histórico. A mulher também na criação, ela tem um papel fundamental, porque tem uma característica fundamental que nós precisamos entender. A mulher ela foi criada em igualdade com o homem. Dentro de uma casa, quem é mais importante? O homem ou a mulher? Pensa aí. Dentro de uma casa, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Ambos. Não existe diferença de importância dentro da casa. Existem diferenças de funções. Nós vamos ver biblicamente, depois nós vamos entender o papel da mulher e o papel do homem. Mas o homem é o que lidera, é o que governa. Sim, mas isso não faz dele melhor, faz dele alguém com uma função diferente. Pense em uma igreja. Eu sou pastor, o outro é líder, o outro é apenas um membro. Mas ser apenas um membro, um líder ou um pastor, não diz que eu sou melhor do que o outro. Diz que a minha função é pastoral, é de servir através do pastoreio, o outro de outra maneira, o outro de outra forma. A função muda, mas o valor é o mesmo. Então a mulher e o homem não é mais valioso do que a mulher e a mulher não é mais valioso do que o homem. O machismo vai dizer que o homem é mais valioso do que a mulher. O feminismo vai defender que a mulher é mais valiosa do que o homem. Mas a Bíblia vai defender que o homem e a mulher têm o mesmo valor. Papéis diferentes, mas valores iguais. As diferenças, elas não separam o homem da mulher, elas complementam o homem e a mulher. O homem precisa da mulher,
A mulher precisa do homem. Eles são iguais em essência, mas não são idênticos. A mulher tem características diferentes do homem. Por isso a Bíblia vai dizer que a mulher ela é uma auxiliadora idônea do homem, ou seja, alguém de igual valor, alguém útil, alguém que complementa, alguém que completa, ela é idônea, ela não é idêntica, mas ela é feita de igual valor para completar, para complementar. Então, por isso que o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, os filhos precisam de pai e mãe. Então, nós vamos entender que a criação revela que Deus criou o homem diretamente, a Trindade estava ali, Adão realmente existiu e a mulher foi criada em pé de igualdade com o homem, papéis diferentes, valores iguais. Amém? A constituição do homem, do que o homem é constituído. Então, o ser humano é distinto de qualquer outro ser em sua formação. Portanto, quais são os elementos principais dessa distinção? Então, o homem ele não é como um animal, ele é diferente. Vamos lá. Primeiro, o homem ele é um ser tricotômico. Pastor, o que significa essa palavra? Tricotômico, tricotomia. Trindade eu sei que é Pai, Filho e Espírito Santo. E tricotomia quer dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito, diferente do resto da criação, diferente dos animais. Nós somos tricotômicos. Nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23 e vamos Hebreus 4:12, porque alguns acreditam que é só corpo e alma, ou corpo e espírito, não existe alma e espírito. Mas Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra ela entra até a divisão da alma e do espírito. Por que a Bíblia diz que a Bíblia ela entra até a divisão da alma e do espírito? Porque é algo quase impossível de dividir. A alma e o espírito são coisas muito parecidas, que estão entrelaçadas uma na outra. É difícil diferenciar uma da outra, mas vamos lá. Vamos tentar. Corpo é a natureza física. Esse não tem segredo. O que é corpo? Corpo é corpo. É a minha carne, aonde eu sinto dor, aonde eu sinto o mundo, né? Então, é o corpo físico. Isso não tem o que falar, né? Agora, a alma é a minha personalidade, é quem eu sou, né? É o meu psicológico, a minha razão, a minha emoção, a minha relação. É quem eu sou, né? Então, por exemplo, quando eu converso com alguém no WhatsApp, a pessoa não está vendo meu corpo físico, mas eu estou conversando com ela, né? Então eu estou conversando, eu estou usando meu corpo físico para digitar, mas ela está vendo ali, quando ela me conhece pela rede social, ela não conhece o meu corpo físico. Ela está conhecendo quem eu sou, e quem eu sou é a minha alma, né? É a minha essência, a minha personalidade, é o meu psicológico, é quem eu sou. Quando eu morro, ainda que o meu corpo esteja apodrecendo, a minha alma, ela ainda continua, né? Ela vai diretamente para a presença de Deus, vamos ver isso lá na frente, mas eu ainda continuo vivo em minha alma, ainda que o meu corpo se apodreça, né? E o espírito, qual é a diferença da alma para o espírito? O espírito é a capacidade de conhecimento de Deus, de adorá-lo, é a minha parte espiritual, é a parte que se conecta com Deus. Deus sopra o espírito em mim. A Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo apodrece, volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Mas e a pessoa que vai para o inferno? O espírito continua voltando para Deus que o deu. O corpo continua apodrecendo. E a alma é aquela que é enviada para o inferno, né? Ou vai para a presença de Deus. O homem não vai precisar mais do espírito no céu, por quê? Porque ele já vai estar diretamente com Deus, ele não precisa mais de uma parte que permite ele se relacionar com Deus. Ele já tem essa sensibilidade ao mundo espiritual, porque ele já está diretamente na presença de Deus. O espírito é a parte nossa, a parte em nós que sente aquilo que é espiritual, que se relaciona com aquilo que é espiritual. Por isso que é muito difícil separar a alma do espírito, porque é na alma que eu sinto as emoções, é na alma que eu sinto as coisas, porém, existe uma parte aqui que é o que me permite ter um relacionamento com o mundo espiritual, que é o espírito. É difícil dividir uma coisa da outra? É. Por isso, a Bíblia vai dizer que a Bíblia é aquilo que. A palavra de Deus é a que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela consegue fazer divisão entre a parte que se relaciona com Deus e a parte que é a minha alma. Ou seja, é muito difícil separar alma do espírito. É só a Bíblia que consegue penetrar até lá dentro e mexer as coisas aqui dentro de nós. Mas é quase impossível separar a alma do espírito. Mas naquele dia, sim, quando morremos, o espírito volta a Deus.
A alma é quem eu sou, se eu vou para o céu ou para o inferno, é quem eu sou, né? E o corpo é aquilo que está apodrecendo, e quando eu sou salvo, esse corpo vai ser glorificado e a minha alma voltará a esse corpo glorificado e entrará no céu, que nós vamos deixar para a última aula sobre o que é evangelho, para falar sobre esse assunto. Mas nós somos seres tricotômicos, o corpo, a alma e o espírito. Não tem como dividir uma coisa da outra. Assim como eu não divido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem como dividir o meu corpo, a minha alma e o meu espírito enquanto eu estou vivendo aqui. Né? Então eu preciso do meu corpo, mas eu também preciso da minha alma, eu preciso também do meu espírito, né? Então é quem eu sou, mesmo que eu tenha partes distintas. Amém? Então vamos lá. A imagem de Deus o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tornando-o distinto de toda a criação. Porém, esta imagem não é inerente ao ser humano, mas é refletido nele pelo Criador, como um espelho. Vamos lá. Vamos entender isso daqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele é diferente de toda a criação. Mas essa imagem de Deus no homem, ela só é manifesta de maneira perfeita quando eu estou me relacionando com Deus. Quando eu não estou me relacionando com Deus, ainda que eu tenha essa imagem, ela está distorcida, ela está corrompida dentro de mim. Então, o homem caído, quando o homem ele é tomado pelo pecado, essa imagem é distorcida e corrompida nele. À medida que eu me relaciono com o meu Criador, essa imagem vai sendo restaurada em mim. Né? Mas ela está em mim. O homem mais pecador que existe, lá no fundo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Agora, nós precisamos entender o que é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não quer dizer que eu tenho o nariz de Deus, não quer dizer que eu tenho os olhos de Deus, que eu tenho as orelhas de Deus. Não. Porque, na verdade, Deus é espírito, né? Ele se faz homem em Cristo Jesus, mas ele é espírito, ele não tem orelha, nariz, boca. Jesus, né, tem porque se tornou homem. Mas Deus em si, ele não tinha, antes de Jesus se tornar homem, tinha olho, nariz, boca. Quando ele diz, olha, eu inclinarei os meus ouvidos para vos ouvir, né? Ou Deus olha para nós, ele diz que tem olho e orelha para nós entendermos o que ele está fazendo. Para entendermos que ele está olhando, ele fala do olho. Para entendermos que ele está ouvindo, ele fala ouvindo, ele fala do ouvido. Mas não que ele seja como nós. Porque se eu digo que eu sou em mais semelhança de Deus, eu sou parecido com Deus fisicamente, então quer dizer que o chinês não é. Porque o meu olho é diferente do chinês. Quer dizer que o africano ele é parecido com Deus, então o brasileiro não é. Porque um é diferente do outro. A imagem e semelhança de Deus não está falando de corpo físico, meu irmão. Ela está dizendo de outras características que nós vamos ver agora. Primeira característica. Quando eu digo que Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar, eu estou dizendo que o homem foi criado à imagem natural, ou seja, os capazes de Deus, no entendimento, vontade e liberdade. Deus tem vontade. Por exemplo, vamos pegar um animal. O animal, ele é um ser guiado por instinto. Ele não é guiado por vontade. O animal não sente vontade, ele sente instinto. Por exemplo, a vida sexual, eu tenho vontade, mas eu tenho uma vontade de fazer ou não fazer, eu tenho liberdade de fazer aquilo que é contra a minha vontade. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu escolho não fazer. O animal não, meu irmão. O animal ele tem instinto, ele sentiu vontade de ter relações sexuais com o cachorro, sente vontade de ter relações sexuais com o cheiro daquela cadela que ele viu passar, ele não consegue se controlar. O instinto dele manda ele ir atrás. Ele é guiado por instinto. O instinto da leoa faz com que ela abandone o filhote em determinado momento da sua vida. É o instinto dela, ela não sente vontade, ela não é guiada pela vontade, ela não tem o entendimento de que aquele filhote pode morrer. Ela é guiada por instinto. O homem não. O homem, assim como Deus tem entendimento, vontade e liberdade, o homem, quando eu digo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dentro da imagem e semelhança de Deus está a liberdade. O homem ele é criado livre para escolher, para fazer escolhas. Então, por isso, ali no Jardim do Éden, o homem pode escolher pecar. Porque Deus criou o homem livre. Se ele não criasse um homem livre, ele ia criar um robô, que não seria capaz de escolher. Então, a bondade de Deus ela não estaria presente aqui. Ela ia ter criado, olha, eu te criei livre, mas você não tem escolha. Você só tem eu para escolher. Não, ele cria o homem livre e coloca também o fruto ali no Jardim do Éden para que o homem tenha o que escolher. Então o homem é criado livre. Então ele é o único ser criado com essa capacidade de escolher entre a pecar ou não pecar, entre fazer a sua vontade e não fazer a sua vontade. Amém?
A segunda característica da imagem e semelhança de Deus no homem é a imagem política. O homem ele é criado para liderar, para administrar, para governar. O homem é criado para governar o mundo. O homem tem um instinto de governo, o instinto de dominar sobre os animais, o instinto de dominar sobre a natureza. Você vai perceber aquelas pessoas que adestram cães, adestram até tubarões, né? Determinado lugar que se coloca a mão no tubarão e hipnotiza ele. O homem vai descobrindo essas coisas. Por quê? Porque o homem foi criado para liderar, para governar, para estar sobre tudo. E o homem faz isso de maneira corrompida depois do pecado, ele administra mal a criação depois do pecado? Sim, mas ele foi criado com essa imagem, característica de governo, né? Você não vê nenhum animal tentando dominar outros animais, tentando domesticar outros animais. Você não vê um macaco tentando domesticar o leão. Você não vê o macaco tentando governar sobre a ovelha, tentando criar a ovelha. Você não vê, mas o ser humano quer governar tudo, ele quer criar, ele quer domesticar, porque nós temos a imagem de a semelhança de Deus de ter governo, porque Deus é o governador, ele é rei, e nós temos essa característica dele em nós, a imagem de governo de Cristo, de Deus em nós, né? A imagem moral, e aqui é uma das principais coisas no homem. O homem ele tem uma imagem de justiça, misericórdia e verdade. O homem, em qualquer cultura que você for, conhecendo a Bíblia ou não, ele tem uma noção do que é justo e do que é injusto. Ele tem uma noção do que é verdade, do que é mentira, do que é misericórdia e do que não é misericórdia. Ainda que você vá na tribo mais isolada do mundo, você vai encontrar uma noção do que é justo. Então, o homem mais corrompido que for, ele tem um senso de justiça. Pode ser um senso errado de justiça, mas ele tem um senso de justiça. Por quê? Porque nós somos dotados. O animal ele não tem senso de justiça. A criação não tem senso de justiça do que é justo e do que é injusto. A criação, os animais, ele não tem senso do que é misericórdia, do que é verdade. Nós sim, nós seres humanos temos essa imagem de Deus em nós. Então o ser humano mais corrompido que for, ele tem um pouco de senso de justiça lá dentro dele. Pode ser corrompido? Pode, porque o pecado corrompeu tudo isso, nós vamos ver na aula que vem. Porém, nós temos essa imagem e semelhança de Deus muito clara em nós. Vale ressaltar a importância do relacionamento para a expressão da imagem, ou seja, C.S. Lewis, que é um grande escritor do passado, um grande apologeta do passado, eu recomendo que você leia C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que Deus ele reflete a sua imagem sobre todo ser humano. Mas assim como um espelho limpo reflete a imagem mais perfeitamente, um espelho sujo, se você se olhar no espelho sujo, você vai ver um pouco de você lá, mas você não vai ver com perfeição. Assim é o ser humano. Quanto mais sujo, mais difícil fica de ver a imagem de Deus ali, mas a imagem de Deus é refletida de alguma forma. Porém, se esse espelho está limpo pelo sangue de Jesus, se nós estamos purificados, vivendo em santidade, a justiça, a verdade, a misericórdia, o governo, a vontade, a liberdade do ser humano, que são as semelhanças, as características que ele tem com Deus, é mais manifesta. Então, por isso que aqueles que se relacionam com Deus, você vai ver mais justiça, mais misericórdia, mais verdade. Você vai ver que ele governa melhor sobre a natureza, governa melhor sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre a criação. Né? Você vai ver que ele tem mais liberdade sobre a vontade. Aquele que está no pecado acaba sendo refém da vontade, mas aquele que está em Cristo, ele acaba dominando e dizendo, não, eu tenho vontade de fazer isso, mas não vou fazer por amor a Cristo. Ele tem um domínio sobre a sua vontade, porque ele está refletindo mais a imagem de Deus, porque ele está se relacionando com esse Deus. Então essa é a imagem e semelhança de Deus no homem. A vontade, a liberdade, o entendimento, o amor, a justiça, a misericórdia, a verdade, o governo, tudo isso são características de Deus no homem. Então, resumo. A origem do homem. Ele foi criado pela Trindade, em um ato direto pelas próprias mãos de Deus. O Adão foi um ser histórico. A mulher foi criada em igualdade a ele. Do que o homem é constituído? Corpo, alma e espírito. E Deus e o homem tem a imagem de Deus nele, a imago Dei, a teologia vai falar, né? Que é a imagem de Deus no homem. Qual imagem? A imagem natural, política e moral. Natural, vontade, liberdade, né? Política, governo, domínio. Moral, o amor, a justiça, a misericórdia, né? A imagem moral de Deus no homem. Conclusão: fomos criados à imagem de Deus por suas próprias mãos, como coroa da criação, dotados de corpo físico e imaterial, que é a alma e o espírito, para refletir
quem ele é e mediando suas bênçãos ao mundo. Nós somos a imagem de Deus, colocados para governar sobre a criação. Nós tínhamos que refletir o amor, temos que refletir o amor, a justiça, o governo de Deus sobre toda a criação. O ser humano foi criado perfeito para governar de maneira perfeita sobre o mundo. O problema é que o pecado corrompeu tudo isso. E para isso você vai ter que assistir a próxima aula para entender como o pecado destruiu tudo o que Deus criou o homem para viver de maneira perfeita, governar de maneira perfeita. O pecado corrompeu tudo. Veremos isso na próxima aula. Até lá!